Olá, gente! Vamos começar a nossa live hoje. Ah, Olá, Paula! Que bom que você já está aí. Gente, super pertinente, né? O tema de hoje. Ah, Aqui, ajustes realizados. Vamos lá. Paula, que bom que você já está aí. Assim que você fizer a solicitação, a gente vai entrar aqui. Gente, que tema bastante pertinente esse da nossa live hoje. Da ansiedade para uma vida leve e feliz. Vamos lá, Paula. Gente, o som tá ok? Vai me dando um retorno. Ai, porque eu fico mexendo aqui onde não devia e fica virando a tela. De um jeito bem diferente, sempre prestigiando as minhas lives. Que bom, que maravilha. Paulinha, você já fez? Deixa eu ver aqui. Agora. Vamos lá, gente. Olha ela Aê! aí. Muito boa noite! Olá, Paula. Seja bem-vinda ao Conversa com Duda. Ah, obrigado, que delícia, nossa, que prazer estar aqui com você. Com vocês Muito bom. todos, né? Isso. Muito legal. E que tema pertinente esse hoje, hein, Paula? Não Que é? A gente tema já tínhamos planejado, mas veio, o momento ficou ainda mais propício. propício, é verdade. E o que me chama a atenção nisso é porque quando a gente faz esses planos, a gente elabora e a gente conversou há um tempo, né? É, Sobre o desejo de fazermos essa live, de trazermos esse tema para as pessoas. E assim como eu falei recentemente de textos que eu escrevi sobre essas situações, eu nem sabia o que sobreviria. E é hoje verdade. chega o tempo da gente viver pelo que a gente fala, da gente ser coerente com aquilo que a gente verbaliza e que a gente passa não apenas como um conteúdo ou como um conceito, mas com aquilo que a gente viveu e com a história que a gente tenha propriedade para falar. Sim. Então, Paula, gratidão por você estar aqui no Conversa com Duda, muitas pessoas chegando e o espaço é todo seu. Fique à Ah. vontade. Obrigada, gente. Obrigado pelo espaço, Duda, por você ceder o espaço aqui, né, no Conversa com Duda. Vai ser um prazer compartilhar um pouco da minha história com vocês e mostrar como eu venci a ansiedade sem remédios e dar para vocês também algumas ferramentas para vocês trilharem esse mesmo caminho, né, que eu trilhei. Vou me apresentar rapidamente, né? Então, Isso. eu sou Paula Taumelli, sou especialista em neurociência e comportamento, autora do livro Coragem para Desacelerar. Tá aqui meu filho, meu segundo filho, né? Porque eu também tenho um filho de 6 anos, o Frederico. Sou casada, sou empresária há mais ou menos 7 anos e encarei aí algumas ansiedades, vamos dizer, na veia, assim, que estão sendo colocadas à prova de novo, né? Eu falo que a gente deixa, quando a gente deixa a ansiedade, você decide, né? Não ser mais ansiosa, porque é uma decisão. Por isso que o livro até chama coragem, né? Porque a gente tem que ter coragem realmente de pôr um freio, de parar para não ser freada mais na frente. E quando a gente toma essa decisão, ela é uma decisão que você tem que levar para o resto da vida, né? Porque a pressão não vai deixar de existir, a cobrança não vai deixar de existir, as incertezas vão aparecer a todo momento. A gente está numa situação que é prova disso, né? Então Isso. a gente se prepara e decide realmente blindar a nossa mente, fortalecer o coração e a nossa espiritualidade, que é tão importante, muitas vezes a gente deixa de lado, né? Isso.
Então, eu trabalhei no mundo corporativo por muito tempo, em torno de 15 anos, e eu estava gerente de marketing de uma empresa de tecnologia quando eu tive a minha primeira crise de ansiedade em 2011. Eu, na verdade, descobri depois que eu estava num processo de ansiedade há muito tempo, já fazia terapia, mas não queria admitir. Então, acho que esse processo, né, esse momento de negação, de você achar que não é normal, todo mundo corre, não é normal, a vida é uma doideira mesmo, né? Hoje a gente começa uma conversa assim, e aí, como é que vai? A pessoa, né, acaba respondendo, nossa, corrido, né? Corrida, vida. Isso. Então a gente já emenda na pergunta mesmo. Nossa, e aí, como é que você tá? Tá corrido, né? Pra pessoa não ter a chance, você não dá a chance nem dela querer marcar um cafezinho. Então, Paulinha, deixa eu te pedir licença só um pouquinho, que tem tanta gente querida entrando na live. Minha Norinha Marina, claro! Márcia É. Medeiros, que maravilha ver você aqui, amiga. Andresa, minha colega, minha amiga de trabalho. Gente, muito legal ver vocês aqui nesse tema que hoje com certeza tem muito a nos acrescentar. E aí, Paula, uma coisa que eu queria que você falasse, por que do marketing digital para a neurociência e o que a ansiedade tem a ver com isso? Fala para mim. Pois é, vamos lá. Então, o marketing digital era a área que eu trabalhei no mundo corporativo por muito tempo, né, com marketing no geral. Aí, quando eu decidi abrir meu próprio negócio, que eu sempre quis ser empresária, empreender, eu trabalhava com marketing digital. Então, eu trabalhei nessa área por muito tempo. Na minha primeira crise de ansiedade, eu ainda estava no mundo corporativo, né? Fiz o tratamento com um psiquiatra, continuei trabalhando, só que mesmo assim eu tive uma paralisia facial. E aí isso foi um choque, porque os médicos me disseram que a minha mente era tão acelerada que o meu corpo praticamente não reconheceu a mente, vamos dizer, normalizada pelos remédios que eu Uau, estava tomando. Mas eu continuei trabalhando, depois disso decidi empreender. Então ainda atuei na área de marketing por um bom tempo. Mas em 2017, a minha empresa estava no auge, né, do meu negócio, e eu levei um calote do meu maior cliente. E aí eu fali. E entrei num mesmíssimo processo de ansiedade. E nesse momento, algumas fichas caíram, sabe? Primeiro que o ambiente, ele influencia muito, mas ele não era o responsável. Então não era a pressão do mundo corporativo que me fazia ter ansiedade, porque às vezes a gente cobra muito, né? A empresa me isso. pressiona, o mundo me pressiona, a família me pressiona, quem me pressiona? Eu descobri, naquele momento eu era a empresária, então de quem que eu ia cobrar? Eu precisei realmente assumir a responsabilidade e entender que não existe culpa, né? Na verdade, são escolhas que nós fazemos diariamente e que nos levam então a entrar nesse processo de ansiedade. Eu decidi nesse momento então não tomar remédios e comecei a pesquisar, a buscar, a entender, a procurar o porquê que eu estava tão ansiosa e o que eu podia fazer para mudar. Foi aí que eu descobri a neurociência. Descobrir como os nossos padrões mentais influenciam tudo que a gente faz, né? Pensamento tem poder de atração, o que a gente pensa, na verdade, praticamente guia tudo que a gente faz, né? Os nossos hábitos influenciam muito. Tem alguns psicólogos que dizem que em torno de 40% das nossas decisões são guiadas pelos nossos Os hábitos, não são hábitos. decisões de fato. E quando você fala no pensamento, é bíblico, que a Bíblia diz, assim como Sim. tu pensas, tu és. Exatamente. E nesse momento eu falo que eu mudei o meu relacionamento com Deus, porque eu já tinha vamos dizer, a minha religião muito bem definida, mas a minha espiritualidade era fraca. Era algo que, vamos dizer, eu alimentava só com a religião. Então eu descobri ali, eu falo que eu tive um papo reto com o Espírito Santo. Eu falei, olha, ou você vem aqui agora e me dá uma força, vamos mudar esse negócio, porque não tá dando. O negócio tá de difícil para pior. Uhum. Eu não quero enfrentar isso sozinha. E Intimidade de descobri, filha, né, para falar é, assim. exatamente, papai, o negócio tá feio, vem me salvar, né? É a E como não, intimidade que só filha tem para falar assim, vai. exatamente. E eu mudei totalmente meu relacionamento com Deus. Às vezes a gente coloca muitas camadas entre a gente e Deus, né? Fala que só falta a gente falar, Ilustríssimo Senhor, estamos aqui presentes diante. Não, né? A gente não precisa de camada nenhuma. Ele tá lá aberto esperando a gente. E realmente foi algo que ele foi me limpando, foi me curando.
E o mais interessante foi que ele foi me mostrou que a espiritualidade é base. Ela é extremamente importante, mas eu precisava trabalhar aqui, ó, a mente. Porque se a gente não tem uma mente forte, é a parábola lá da semente do terreno fértil, né? Ele joga sementes, mas a gente não tem um terreno fértil para fazer aquilo florescer, para fazer aquilo crescer. A gente com a mente fraca não consegue. Tem um capítulo do meu e-book, eu escrevi o meu primeiro e-book, que o título é O que tem impedido você de entrar no descanso de Deus. Olha e só. há um dos capítulos em que a afirmação que eu faço, a inicial é: se você não controlar a sua mente, Satanás o fará. Então, como é que você está alimentando a sua mente? E Filipenses 4:2 nos dá o direcionamento em que nós devemos pensar para ocupar a nossa mente. Tudo que for bom, Sim. tudo que for de boa dádiva, de boa fama, nisto pensai. Então, como a gente deve investir tempo, assim como a gente lava e higieniza os alimentos antes de consumir, para oferecer ao nosso corpo um alimento saudável, que a gente ofereça esse mesmo alimento saudável à nossa mente. Exatamente. E do ponto de vista assim, da neurociência, o nosso cérebro ele consome energia como todos os outros órgãos, né? As outras partes do corpo. Então Sim. a gente come, dorme, faz atividade física para gerar energia para o corpo. 25% dessa energia o cérebro consome. Então, se a gente, inclusive, passar uma boa parte do dia alimentando pensamentos que vão trazer medo, dúvida e tudo que não é bom, né? A gente vai consumir a nossa energia. Aí, quando você precisar tomar uma decisão, fazer o que realmente precisa, encontrar forças para um momento de dificuldade, o cérebro não tem de onde tirar energia. Você já gastou, você já consumiu a sua energia com aquilo que não te ajudou em absolutamente nada, né? Isso. Perfeito. Perfeito. Então, aí dentro desse processo, foi assim que eu saí do marketing para neurociência, para trabalhar com ansiedade. Mudei 21 hábitos no meu dia a dia, na minha rotina, e consegui vencer essa segunda crise. Nesse momento, eu tentei voltar a trabalhar com marketing. Eu falei, não, então tá, problema resolvido, vamos voltar a trabalhar. Mas Deus foi muito claro comigo, eu não te ajudei para você guardar para você. Em tudo há um propósito e um aprendizado, né? E é na hora em que a gente passa na prova que a gente precisa saber e lembrar disso. Minha amiga Márcia Medeiros está escrevendo aqui. E esse seu e-book veio a calhar nesse momento de reclusão, né, amiga? Márcia, também. Eu lembrei, além disso, além da reclusão, todo esse enfrentamento dessa pandemia dos médicos, os profissionais de saúde, enfermeiros, todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente. E eu tenho um filho que se forma este ano e, por já estar no 6º ano, foi convocado para estar também na linha de frente. Então, se expondo a riscos, né? E aí vem aquele aperto no coração de mãe, porque eu publiquei recentemente um texto dizendo que eu tinha feito uma aliança com Deus, pedindo para que Deus o fizesse um médico nas mãos dele, nas mãos de Deus. E quando eu me deparei com essa situação, eu me vi muito dividida. O coração de mãe querendo preservá-lo desse risco e o coração de cristã, né? E de ser humano, sabendo que se ele era necessário para esse trabalho, que ele fosse, que se ele se oferecesse. E quando eu conversei com ele, ele disse: mãe, essa é a hora de ver quem é menina e quem é homem. Nossa. Essa é a minha missão. Eu não consigo não me emocionar falando nisso, né? Então, assim, quando eu me vi pelos cantos da casa me perguntando para que eu fiz essa aliança, por que eu fiz esse pedido a Deus, cheguei até a comentar: ainda bem que muitos dos nossos pedidos Deus não responde, porque a gente muitas vezes faz pedidos tolos. Então, eu pedi tanto a Deus, o meu médico, e hoje eu vejo meu médico à frente de um risco, né? Uma pandemia, um risco muito grande. Então, aí eu paro e pergunto, e lembro, Márcia, do título do livro: o que tem impedido você de entrar no descanso de Deus? Porque quando a gente fala primeiro para a gente. Então, se eu escrevi esse e-book, eu escrevi primeiro para mim, sem saber que eu iria passar por essa agonia. Não é só a reclusão, não é só a quarentena, é saber que tem um filho meu na linha de frente, né? Correndo sérios riscos, e a gente correndo atrás de máscara, sem toda a proteção que ele precisa. E nesse momento eu perguntei a mim mesma: para que eu fui pedir isso? Aí eu lembrei: se eu ofereci um médico em tuas mãos a Deus, eu preciso descansar que Deus tem o controle absoluto de tudo.
Então, isso tem a ver com o nosso tema de ansiedade, tem a ver sobre o descansar em Deus. Sim. Então, motivos não vão faltar para tirar a nossa Não. paz. O que vai fazer diferença é a nossa postura diante dessas adversidades e desses desafios. Por quê? O que a gente verbaliza, o que a gente ensina, não é para ser da boca para fora. É numa hora dessa saber como se posicionar e como viver. Então, como é que eu escrevo um livro perguntando o que tem impedido você de entrar no descanso de Deus e depois não consigo entrar nesse descanso porque veja um filho meu se oferecendo para a linha de frente, para um risco muito próximo, né? Dentro de um hospital todo dia. Então, eu paro e penso, eu não escrevi para falar da boca para fora, então eu preciso viver o que eu escrevi, viver pelo que eu creio, não pelo que eu vejo. E aí eu consegui descansar nisso, descansar no Senhor. Então é muito isso quando você fala da gente ter a opção de como a gente vai enfrentar essas adversidades, porque não vão faltar. Elas não vão faltar. Então, essa lição de ver realmente... quando ele disse, né, a hora de ver quem é menino e quem é homem, eu me vi dividida. Aí, ora eu queria realmente um filho, um homem disposto a se oferecer para cuidar das pessoas. Mas a mãe queria um menino guardado em casa em segurança. Com certeza. Diante de qualquer desafio que a gente enfrentar, a gente vai pensar realmente nisso. E o importante, como você falou, Paulo, é a gente parar e olhar para os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E a gente ponderar e a gente refletir. Né? Porque no automático eu não quero saber mais de nada, eu quero meu filho em casa, livre de riscos e acabou. Não é assim. Exatamente. A gente às vezes esquece, ou na verdade não nos foi ensinado, né? Que a gente tem o poder de escolher os nossos pensamentos. Então você não consegue evitar. Né? Vai vir o pensamento de medo, vai vir a dúvida, vai vir a dor. Mas a gente pode bloquear, a gente pode decidir literalmente não terminar esse pensamento e confrontar. Não, peraí, por que eu estou sentindo esse medo? E aí a gente, nesse momento também, se coloca diante de Deus, né? E Ele traz a clareza. A única questão é que quando a gente está 100% no automático, correndo o tempo todo, 100% atarefado, sendo distraído com o celular, com... Não estou conseguindo te ouvir, Paula. Gente, o meu som tá ok? Ou só caiu para mim o som de Paula? Vocês estão ouvindo? Paula, você está me ouvindo? Eu não estou conseguindo te ouvir, Paula. Se você achar que é melhor sair para voltar, vamos ver se dá certo. Esse é o nosso maior desafio, se entregar Deus para Deus. Isso. Paula, você está conseguindo me ouvir? Não? Sai e volta. Paula? Isso. Gente, vocês que estão aqui, estão me ouvindo? Me ajuda a saber se o som está ok. Vamos ver se ela consegue. O meu tá ok, né, Flavinha? Obrigada. Obrigada, Jana. E agora? Aí, agora eu tô... Agora, Paula. Agora sim, mas tinha parado o seu som. Vamos lá. Que isso. Vamos lá. Então eu tava falando da gente ter esse poder de escolher os nossos pensamentos, né? A gente não consegue evitar, mas escolher não dar continuidade para aquilo que vai fazer mal pra gente. Lembrar sempre que a gente tem uma bateria. Começou a me pensar, ó, se você ficar gastando a sua cabeça com os pensamentos que vão te consumir, você vai ficar sem bateria. Então, bloqueia e literalmente confronta e escolhe aquilo que faz bem, que traz paz, que traz conforto. E é muito mesmo assim de plantar
de sementes, né? Palavras são sementes, mas pensamentos também são sementes, que nós pensamos em formato de palavras. Então, tá difícil a situação? Você está enfrentando algum problema? Começa a falar aquilo que pensar aquilo que você quer ver, né? Isso é bíblico também, declarar aquilo que você quer ver. Sua mente vai virar a chave e voltar a gerar mais energia. E Eda está falando aqui como é difícil bloquear os pensamentos. E Flávia está dizendo, nossa, é o que eu precisava ouvir nesse instante. Que bom, Flavinha, que bom que lhe serviu. Que bom. Então, difícil de bloquear pensamentos. Paula, me diz o seguinte, se é assim, como eu estou pensando. Há momentos em que a gente precisa racionalizar os nossos pensamentos, porque são medos que só existem aqui na nossa mente. A gente vai potencializando os efeitos de uma situação e a gente vai tornando essa situação maior do que ela realmente se apresenta, porque a gente traz os nossos medos à tona. Né? Isso, tipo, a gente cria um monstro maior do que ele verdadeiramente é. Outras vezes, a gente já se antecipa e começa a sofrer por coisas que têm uma probabilidade de acontecer, mas que também têm uma probabilidade de não acontecer. Então, é como eu costumo dizer, sofrer antecipadamente é como colocar curativos onde não há uma ferida. Né? Verdade. Então, eu acho que muitas vezes a gente precisa racionalizar o nosso pensamento e o nosso sentimento. Outras vezes a gente precisa não antecipar fatos que não necessariamente vão acontecer. E há momentos também em que a razão ela tem muita pertinência, muita coerência, mas que a gente precisa saber que nem sempre os nossos olhos veem o que de fato vai acontecer. O que aos nossos olhos pode parecer uma tragédia, pode sobrevir um bem disso. A Bíblia diz que o Senhor transforma maldição em bênção para os que são dele. Então, a gente precisa crer, a gente precisa confiar, a gente precisa, sobretudo, e mais do que nunca, nesse momento, descansar. Duas coisas que eu quero, assim, colocar um dado para ajudar, passar uma informação aqui para vocês sempre lembrarem quando vier um pensamento ruim, que você tem dificuldade de bloquear, e também colocar uma técnica, tá? Primeiro, 85% das nossas preocupações nunca não vão acontecem. acontecer. Isso. E é por Então, isso que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz, Paula, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, só que às vezes trazendo, você pensa 85%. Então, 85% faz a conta ao contrário. Gente, só 15%. Será que isso que eu tô pensando não tá nesses 85%? Não, será que eu não tô exagerando? Então, fazer essa análise. Segundo, por que fica cada vez mais difícil a gente bloquear o pensamento? Porque o nosso cérebro, ele trabalha com hábitos, né? O hábito é o sistema de economia de energia do cérebro. Isso. Tudo que você faz de forma repetida, ele guarda, registra, aí vem um comando parecido, ele ativa aquele hábito. Então, se você está acostumada a sempre se preocupar, se você está acostumada a sempre ter medo, o seu cérebro vai acionar isso. Isso. Então, você tem que literalmente batalhar e transformar esse pensamento, colocar um outro pensamento. Então, você vai pegar alguma frase, por exemplo, se você se é um medo, agora com essa crise, eu tô com medo de ser mandada embora, será que eu vou ser mandada embora, será que eu não sei o quê? Transforma esse medo numa outra frase, no contrário disso, positiva, por exemplo, olha, eu faço um ótimo trabalho, até agora está tudo bem, né? Se acontecer alguma coisa, Deus vai prover. Então, resumiu em um pensamento positivo. E toda vez que vier o medo, você não para, aí você repete para você mesmo, mentalmente, essa outra frase positiva que você criou. Para quê? E ontem, Paula, você criar novos caminhos mentais, né? O conceito da neuroplasticidade. Perfeito. Porque imagina, essa repetição, gente, para vocês que nos ouvem, é o seguinte, imaginem vocês se a gente precisasse, quando acordasse pela manhã, reaprender tudo que a gente aprendeu no dia anterior. Então,
A gente teria que aprender a dirigir, a gente ia ter que aprender a andar, a comer, a tomar banho, escovar dente, qualquer atividade que a gente fosse fazer, a gente ia precisar aprender. Como o cérebro age com um hábito, ele já está programado a agir assim, então ele economiza energia e age no automático, no que está acostumado a repetição. Então, para a gente estabelecer um novo hábito, a gente precisa quebrar o hábito que já existe, seja qual for esse hábito. Se for um hábito alimentar, se for um hábito de pensamento, um hábito de sentimento. E é daí quando Márcia bem lembrou de neuroassociação, e aí eu lembro também de gatilhos mentais, porque Flávia me perguntou o seguinte: quando nós nos deparamos com o mal das pessoas, a partir disso vem nossos pensamentos. Essa pessoa pode estar sendo um gatilho que de se defender com medo. Então, enquanto Paula volta, deixa eu concluir isso aqui. Então, coisas que servem como um gatilho. Por exemplo, se você se envolveu num acidente de carro, você vai ter medo toda vez que você estiver novamente em um carro, porque você vai achar que vai acontecer novamente. Então, uma forma de defesa é um mecanismo de defesa do cérebro, e isso acontece também com as pessoas. Tá ouvindo, Paula? Tá ok? Eu não tô. Sim, tinha ficado mudo, daí eu saí, Agora. Pronto. Flávia, você quer que eu repita? Vamos lá, o seguinte. Você me perguntou, quando a gente vê uma pessoa, vê o mal de uma pessoa e esse pensamento vem. Como Paula estava falando, do cérebro agir por repetição, como um hábito, tem coisas que servem como um gatilho. Exemplo, que eu disse, se você foi, quando criança, você quase se afogou, se você não tiver consciência disso e não cuidar, você vai crescer com medo de entrar na água. Não necessariamente aquilo vai voltar a acontecer, mas o seu instinto de preservação, de defesa, de proteção, vai acionar um gatilho e vai dizer, não entra na água porque você quase morreu afogada, né? Então, assim é também com as pessoas. Se alguém te fez um mal, isso aciona um gatilho, porque quando você vir essa pessoa novamente, esse gatilho é automaticamente acionado. É um mecanismo de defesa? Mas ele não é determinante. Então, a gente pode exercer controle sobre isso, a gente pode racionalizar. Não é porque eu quase morri afogada uma vez que eu não posso mais entrar na água, não posso mais entrar no mar. Eu posso, sim, entrar outras vezes e mudar este cenário e escolher guardar na minha mente, não o dia em que eu quase morri afogada, mas o dia em que eu entrei, que eu mergulhei, que a água estava uma delícia, que foi muito bom. Trocar essa experiência prazerosa, né, por aquela que foi traumática lá atrás. É isso, Paula? Sim, exatamente. Ressignificar isso. Isso mesmo, Márcia. Exatamente. E outra coisa que a gente tem que... Você pode decidir também. Dar poder a essa pessoa que, vamos dizer, faz o mal atingir você, ou você se blinda contra isso que está acontecendo. A melhor forma da gente se blindar contra alguma coisa que as pessoas falam é não deixar formar nenhum pensamento. Então, a pessoa fez uma coisa, por exemplo, que você abomina, ou fez um mal, né, pra você, isso já começa. Porque isso começa aqui. Mesmo que você não fale, você pensa, porque essa pessoa é isso, é aquilo, você vai formando um monte de pensamento em relação àquela pessoa. Você vai alimentando aquilo que ela fez. Então, o que você precisa fazer é bloquear. Olha, ela fez aquilo, eu não concordo, ponto. Aí eu vim em pensamento, não, eu não quero pensar sobre isso. Eu não vou alimentar um pensamento sobre essa pessoa. É literalmente não alimentar. Escolher fazer diferente, né? Porque você não pode evitar que as pessoas lhe façam algo, mas você pode decidir fazer diferente com o que fizeram com você. Então, não é sobre o que fizeram com você, e sim sobre o que você vai fazer com o que fizeram com você. Exatamente. Mas, Paula, me fala mais do seu livro agora. Como é que ele nasceu? Como é que esse livro nasceu? Como é que foi a inspiração? Foi essa situação que você realmente vivenciou? Foi. Logo depois, então, que eu venci, né, a segunda crise, tentei voltar para o marketing, mas Deus já foi direcionando a trabalhar com isso. Eu conheci o Thiago Brunet e aí fiz uma mentoria com ele. E aí, na mentoria com ele, Deus foi muito claro, assim, porque
eu ainda estava levando as duas coisas em paralelo. Aceitei meu propósito novo, mas continuava a manter ali, né, a minha zona de conforto, que era o marketing. E nesse momento que eu mentoria com ele, eu decidi, porque obedecer mesmo. Deus falou, deixa isso, eu quero que você escreva um livro, que você conte a sua história, porque o livro é a forma de comunicação, o meio de comunicação mais simples e mais abrangente que existe, né? O livro pode chegar em qualquer lugar, em lugares que às vezes nem eu com certeza, mas às vezes nem a internet chegaria, né? Então o livro pode chegar em qualquer lugar. E aí, então, eu decidi escrever o livro para contar a minha história, porque eu acho que algo que ajuda muito é você não se sentir sozinho, né? Você ter certeza que você não é a única pessoa no mundo que está passando ali por aquele problema. A gente vê uma outra pessoa passando pela mesma situação com você, isso traz uma identificação e mais força para a gente conseguir vencer aquilo. Mas eu não queria que fosse só a minha história, né? Então eu também compartilhei no livro o diário do detox de hábitos, que é o que eu chamo, né? Detox de hábitos para vencer. Ele é dividido entre 3 pilares. E aí tá tudo aqui compartilhado para as pessoas com o livro terem realmente ferramentas para conseguir implementarem na vida delas e seguir com uma vida de mais leveza, né? Muito mais produtividade. Isso, muito bom. Janaína diz que é muito difícil, às vezes me pego pensando do nada, o que falaria para aquela pessoa. Janaína, primeiro a gente precisa cuidar do pensamento, porque a partir do pensamento vem o sentimento, e a partir do sentimento vem uma comunicação. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa. A Bíblia diz que assim como tu pensas, tu és. E grandes tentações vêm na nossa mente. É por isso que uma das armaduras de Efésios 6:10 é o capacete da salvação. Capacete para você pôr na cabeça e proteger das ideias que não vão te favorecer, não vão te fazer bem. Então, existem muitas técnicas que a gente tem para aplicar a essas situações. Existem muitos conceitos. Então, se você precisa de algum tipo de ajuda, fala com Paula, fala comigo. E a gente está habilitada a conduzir. Não a ansiedade em si, que é uma questão também médica. Muitas vezes precisa ser medicamentosa, sim, o tratamento medicamentoso. A gente fala a prevenção disso. Porque existem hábitos que vão te levar a uma ansiedade e você pode prevenir. Uma vez instalada, nós também recomendamos, eu recomendo sempre uma consulta médica. E um acompanhamento profissional para cuidar disso. É de suma importância. Sim. Né? Então, se você já está sentindo, né? Se o corpo já está sentindo a ansiedade, então dores musculares, dor de cabeça, falta de ar, enfim, tudo que a ansiedade traz, é preciso procurar ajuda médica mesmo, orientação médica e, em paralelo, fortalecer a mente, trabalhar isso para quê? Para que quando o tratamento acabar, você consiga realmente estar forte para seguir. E, Janaína, eu queria te fazer uma pergunta para você se fazer toda vez que você está pensando em falar com a outra pessoa, você pensa assim, ó, eu tô gastando eu tô gastando o meu limite aqui de pensamentos. Vale a pena gastar esse pensamento com essa pessoa? Vale a pena me desgastar, né? Ou gastar tudo que eu tenho aqui de energia mental com essa pessoa? Aí você vai responder que não e vai mudar. E ela diz aí, Paula, olha, o problema é que eu criei uma raiva de uma pessoa que me fez mal com minha melhor amiga. É por isso que a gente chama o perdão de faxina da alma. Perdão não é para quem merece, porque se fosse para quem merece, seria dívida. Ele é exatamente porque eu penso que quem não merece guardar essa mágoa, essa raiva, esse rancor, sou eu. E aí, quando eu decido liberar perdão, eu decido me libertar desse sentimento. Né? Não é uma questão de a outra pessoa merecer ou fazer juiz a ele. Sou eu que não quero deixar o meu coração nutrido com esse tipo de sentimento, porque eu tenho prejuízos com isso. A Bíblia diz, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração.
porque dele procedem todas as coisas. Então, eu prefiro que o meu coração esteja limpo desses sentimentos que outras pessoas despertaram em mim. Sabe o que a gente dizer que há um tempo de luto? A gente permite o tempo do luto, deixa a raiva extravasar, põe ela para fora e aí depois decide limpar esse coração para viver melhor e viver feliz. Eu não dou a ninguém o direito de nutrir no meu coração maus sentimentos. Não dou. Isso é uma escolha minha, porque quem vai sofrer sou eu. Então, Janaína, uma sugestão que eu te dou é você fazer uma lista de prejuízos que você vem tendo com esse sentimento. Quanto tempo essa pessoa tem ocupado a sua mente? Quanto tempo ela tem dominado o teu pensamento? E vale a pena investir tanto tempo em alguém que lhe fez mal? Será que não era melhor investir esse tempo com alguém que lhe fez bem? Então, troca essa energia, troca esse sentimento e você vai ver que tudo vai ficar melhor. Né? E Sabrina diz também, Sabrina diz, o perdão não é mérito de quem recebe, sim liberdade para quem dá. Perfeito, Sabrina, perfeito, é exatamente isso. E perdão, assim como esses pensamentos que a gente vem, não é emoção, é decisão. Então, decisão. Não sentir vontade de perdoar. Porque nunca vai vir a vontade. Isso. É decisão. Aí você vai perdoar um dia, você vai falar, mas eu continuo sentindo raiva. Continua, porque você teve raiva por um monte de tempo. E perdoar todos os dias até aquilo se tornar passado, né? Perfeito. Sabe um outro sentimento muito perigoso para levar para a ansiedade? Autocobrança. Autocobrança. Eu quero sempre fazer melhor, eu quero sempre fazer perfeito, e eu me comparo a outras pessoas que estão fazendo melhor do que eu, e aí eu vou exigir cada vez mais de mim, e eu vou entrar num ritmo frenético que vai me adoecer. Não tenha dúvida disso. Então, cuidado com a autocobrança. Procura fazer um trabalho bem feito, claro. Procura se aperfeiçoar, procura fazer cursos, treinamentos, ler sobre a matéria, se preparar. Ok, mas cuidado com a autocobrança, que muitas vezes a nossa autocobrança é muito maior do que a cobrança que vem de fora. Cuidado com o perfeccionismo. Perfeccionismo não é para pessoas que gostam de fazer tudo perfeito, não. Perfeccionismo é um sinal de baixa autoestima. Então, cuidado, não espera estar 100% capacitada para fazer algo. Vai se aperfeiçoando na caminhada, vai errando e vai consertando, vai ficando mais experiente, vai somando conhecimento, vai adquirindo maturidade. E vai principalmente respeitando o seu ritmo, respeitando o seu tempo. Não se compare a ninguém, não se compare a ninguém. Só se compare a si mesma para atingir o seu melhor desempenho. Compare-se a quem você foi ontem, busque ser melhor hoje, mas com você, não com o outro, porque nós somos únicas, cada uma de nós tem um propósito, tem uma missão, e é singular. Então, não cabem comparações. Todos esses pontos que você comentou, dentro do programa que eu trabalho, o primeiro encontro que a gente faz, eu chamo de detox de ansiedade. Que é a gente descobrir as fontes, qual é a causa, né? O que gera ansiedade. Porque não adianta só ter o sintoma. A gente tem que descobrir o que colocou você nesse processo mental de ansiedade. Então, comparação, o medo, a pressão, necessidade de aprovação ou aceitação, essa pressão, essa cobrança, são 10 áreas que a gente analisa. E a gente tem que tomar muito cuidado com rede social, principalmente logo pela manhã. Né? Um dos pilares do método que eu trabalho aqui, que tem no livro tudo, é a rotina. Por quê? Porque a primeira hora do dia ela é o leme. Né? Qual é o papel do leme no barco? Isso, da direção. Aquilo que a gente faz na primeira hora do dia vai definir o nosso padrão mental. Perfeito. Você pega o celular, daí você fica vendo todo mundo lá em Paris. Aí aqui perto, eu sou do interior de São Paulo, São José dos Campos, e aqui perto é uma cidadezinha bem interior, que é Paraibuna. Aí eu brinco, todo mundo lá em Paris e você do lado de Paraibuna. Aí você já começa achando que a sua vida, ó céus, né? Ó céus, ó terra. Depois com Deus, né? Ó vida.
Tem pessoas que dizem que não gostavam de ver a revista Caras, porque via quanta gente rica e ela sem nada. Olha, Olha só. é. Tudo. Realmente, ficar cuidando da vida dos outros não vai adiantar nada, né? A gente tem que cuidar da nossa, então, E aí, evitar. E se... em tudo Ah, eu volto para a Bíblia, Paulo, porque a Bíblia também diz que os olhos são a candeia do corpo. Se os teus do olhos corpo. forem bons, todo o teu corpo será luz e terá luz. Por quê? Nossos olhos veem coisas e nos fazem pensar coisas. Então, se nossos olhos forem bons, nossos pensamentos também serão bons. Sim, E exatamente. quando eu pensar, quem está aqui que já escreveu que tem dificuldade, Flávia, dizendo que se cobra demais, outro versículo para você, Flávia. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Esperança. Então, ocupa a mente com o que pode dar esperança. Outra coisa também, Flávia, eu falo que a gente muitas vezes sofre da síndrome do tenho que. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Eu fico o dia inteiro na cabeça, nossa, eu tenho que ser uma mãe melhor, eu tenho que fazer... Aí para e pensa e fala assim, peraí, quem disse que você tem que fazer tudo isso hoje? Você vai ver que não tem ninguém dizendo que você tem que fazer tudo aquilo, é você mesmo. Então respira e livre-se da síndrome do tem que, né? Nem Deus exige que a gente seja perfeito. Ele sabe que a gente não é. E ele não exige perfeição da gente. Só que a gente realmente melhora a cada dia. Então por que a gente se cobra de ser tão perfeita, né? É como o salmista pergunta, por que estás abatida, ó minha alma? Não vos preocupei com aquilo que você não pode dar jeito. Né? Exatamente. Que você se ocupe com aquilo que está nas suas mãos fazer, com aquilo que depende de você resolver. Mas o que não depende, por exemplo, esse tempo de quarentena, de que as pessoas estão sendo, né, chamadas e incentivadas a permanecer em casa. Quantas vezes a gente estava na rua trabalhando e desejou estar em casa? Quantas vezes? Então, gente, ocupa esse tempo com algo produtivo. O ócio criativo, né? Não quer dizer que você está em casa, que você não está fazendo nada. Tem muita coisa que a gente quer fazer em casa e a gente não tem tempo. E agora a gente tem tempo para fazer as coisas em casa. Então, se você gosta de ler, vai ler. Exatamente. Se gosta de assistir filme, assiste filme. Se gosta de conversar, assista as nossas lives e vem conversar com a gente aqui. Se você gosta de música, ouve música. Se você gosta de fazer arrumação, aquela gaveta que há muito tempo você quer arrumar o guarda-roupa e não consegue. Gente, as possibilidades são infinitas. Infinitas. Então, eu tenho duas opções. Ou eu vou olhar para o meu confinamento e vou começar a reclamar disso. E reclamar é vivenciar 2, 3, 4 vezes aquela mesma situação. Ou eu vou pensar o que é que eu posso tirar de proveito desta situação, né? O que é que eu posso fazer de bem? Ocupar tempo com oração, oração pelo país, pela saúde das pessoas, pelas pessoas que já se contaminaram, pelas famílias. Tem tanta coisa para a gente fazer, pelos médicos, ai meu Deus. Né? Então, que a gente ocupe o nosso tempo com aquilo que é produtivo. Pode servir alguém que está impossibilitado, como eu vi lindos cartazes de crianças colocando no elevador, que algum idoso no prédio que precisasse de algo que seria providenciado. Tempo de mostrar solidariedade. Então, inclusive eu faço parte do perfil Mulheres Sábias do Brasil, com a Adélia Cavalcante, e nós combinamos de fazer com mais frequência lives durante esse período para conversar com mulheres, acolher sentimentos. Esse problema ele não é individualizado, ele é de todas. Então, quanto mais a gente se unir, a gente conversa. Eu estou amando essa conversa aqui com vocês. Então, isso nos faz bem, né? Isso nos aproxima. Então, que a gente possa tirar esse tempo, fazê-lo produtivo. E que a gente usufrua o melhor, mesmo em meio a esse caos e essa pandemia. Se você não tem estrutura emocional para ficar ouvindo notícias, não lê essas notícias. Em vez de ficar olhando o WhatsApp toda hora, ocupa seu tempo com outra coisa. Tem pessoas que gostam de compartilhar notícias trágicas.
é um perfil, é um traço de comportamento e a gente até respeita, mas você não precisa fazer parte disso, né? A gente precisa se informar, mas a gente não precisa se alimentar dessas notícias. Exatamente. Então, que a gente possa se tranquilizar, tranquilizar pessoas e que a gente não reclame, mas que a gente clame a Deus por uma solução, que a gente clame a Deus para que a gente possa enxergar qual o propósito de tudo isso na nossa vida, porque Deus não é sádico, nem tem prazer em sofrimento de filho dele. Então, em tudo há a permissão de Deus. Então, se estamos passando por essa situação, o que é que nós precisamos aprender com ela? Então, que o Senhor nos revele tudo aquilo de que a gente precisa se arrepender e aquilo que a gente precisa fazer e entregar nas mãos dele. Exatamente. Você falou uma coisa muito, muito verdade aí, né? A gente tem uma alma muito insatisfeita às vezes, né? Tá na rua correndo o tempo todo desejando ficar em casa. Aí agora que tá em casa, começa a ter faniquito porque precisa, sabe? Precisa fazer alguma coisa. Então aproveitar esse tempo mesmo, né? Quem tem filhos, eu vejo aqui um outro desafio com um filho pequeno, meu filho de 10 anos. Então eu criei toda uma rotina para envolver em algumas coisas da casa, para não gerar estresse, para ficar todo mundo organizado realmente e aproveitar aquilo que dá para a gente fazer. Né? Eu tinha um monte de palestra presencial esse mês. Paula, e ensinar sobre resiliência a essas crianças. Ensinar resiliência, né? É como suportar algo que a gente não pode mexer, não pode mudar. Hoje a gente ainda pode, mas não deve sair. Mas e se chegar um momento em que a gente não puder sair de casa, que for obrigado a ficar em casa? Como a gente vai escolher passar por esse momento? Não é verdade? E no fundo, assim, a gente já sabe, né? Você falou de não ficar realmente se alimentando com informação. Eu já faz vários anos que eu não assisto televisão. Perfeito. E é o que Janzinei colocou aí, ó. Janzinei escreveu isso, que a gente possa se informar e não se alimentar. Muito verdadeira essa informação, Duda. Realmente, a gente não vai viver alienada, a gente vai se informar, mas a gente não vai se alimentar disso. Sim, vamos ser sinceros, a gente já sabe o que precisa fazer. Ficar em casa. Isso. É ficar em casa e se conter nesse primeiro momento, sair o mínimo possível. Então, do restante, realmente não tem muito que eu tenho que ficar, né, antenado, sabendo. Gente, tudo que a gente falou, você vê, você pensa, você absorve, consumindo lá seu tanque de energia. Aí uma coisa, tem que lidar com a criança pequena em casa, tá irritada, tá sem paciência, tá? Por quê? Porque a cabeça tá tomada de coisas, tá tomada de ansiedade. Isso. Né? Se a gente alimentou, tudo pensa. E uma coisa muito importante também, principalmente, na verdade, nesse momento, criar uma rotina matinal que gere energia e não consuma sua energia. Isso. Então, assim, acordou, não pega celular, não vê o WhatsApp, não vê notícia, não vê rede social, vai ter o seu momento com Deus, vai fazer uma leitura, uma meditação, escreve, faça algo que traga um padrão de tranquilidade para sua mente. Porque ao longo do dia, sua mente vai começar a lembrar que existe um padrão de tranquilidade que ela pode buscar como referência. Isso. E não só aquele para correria. Isso. É verdade. Então, gente, nós estamos nos aproximando do final. Minha amiga Adélia Cavalcante está por aí dizendo que quer sossego na cabeça. Muito bem, Adélia. E a gente escolhe podcasts maravilhosos para ouvir. A gente seleciona aquilo que a gente quer ouvir. Hoje, gente, a gente não está mais à mercê de programação de rádio e de TV. A gente escolhe um podcast, a gente vê um vídeo no YouTube, a gente assiste uma live maravilhosa como essa aqui, de Duda e Paula, e a gente conversa, a gente se aproxima, a gente cria laços, a gente estreita relacionamentos. Hoje a gente tem a facilidade de estar assim, à distância, mas próximas uma das outras. A gente está se vendo, a gente está conversando. E há quanto tempo que isso é possível, né? Então, gente, a situação é preocupante, sim, é alarmante, sim, mas a nossa esperança tem que ser maior do que tudo isso. E a nossa capacidade de ressignificar, a capacidade de superar. Deus não nos dá uma prova maior do que aquela que a gente pode suportar. Então, ao mesmo tempo que vem a prova,
nós podemos lançar mão de todos os dons e talentos que Deus já nos deu para suportar e para vencer tudo isso. Então, que a gente possa descansar nas promessas de Deus. A Bíblia está cheia delas. E uma que eu gosto muito, ela diz o seguinte: não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. E tem uma em Isaías que diz o seguinte: não temas, eu estou contigo. Não te assombres, que é uma outra gradação. Não te assombres, eu sou o teu Deus. E aí ele diz: eu te ajudo, que é o primeiro degrau, eu te ajudo. Eu te fortaleço, segundo degrau, se não for suficiente ajuda, ele diz: eu te fortaleço. E ainda um terceiro nível, ele diz: eu te sustento com a destra da minha justiça. Então, quem tem uma promessa dessa, descansa, descansa e descansa. Então, aproveita esse tempo para ler, vê lá o meu e-book, o que tem impedido você de entrar no descanso de Deus. Vê o livro de Paula, né? Então, coragem para desacelerar. Né? Isso, desacelera nesse tempo. Então, são temas próprios para isso que a gente está vivendo, né? E a gente vem aqui e dedica praticamente 1 hora do nosso tempo para conversar com você, para auxiliar, para ajudar. Nos dá um retorno sobre isso, o que é que foi para você, em que te ajudou. Vamos multiplicar isso. Recomenda essa live que ela vai ficar salva, vai estar no meu perfil, disponível por 24 horas. Gente, vamos alcançar vidas, vamos alcançar pessoas que podem estar sofrendo e prestes a desenvolver uma ansiedade. E a gente pode ajudar, a gente pode dar as mãos e fazer diferença uma na vida da outra. Então, Paula, eu estou me despedindo. Você tem o espaço para se despedir, ainda temos um tempinho. A vocês todos que participaram, muito obrigada. Um beijo carinhoso. Eu amei estar aqui com vocês. Eu amei também. Muito obrigada, Duda. Obrigada a cada um que participou. Foi especial demais. É cada vez, né? E como ele pode ajudar a gente a se livrar da ansiedade, trabalhando na nossa mente, é uma realização. É muito, muito bom mesmo. Muito obrigada. Quem quiser aproveitar esse período para adquirir o livro no meu site, é só procurar o link lá no meu perfil. E tem na Amazon também. Então vai ser um prazer. Se comprar no meu site, eu envio autografado. Vai ser um prazer autografar para cada uma de vocês. E o que vocês precisarem, me mandem mensagem no direct, cidade específica relacionada à ansiedade. Pode me chamar lá que eu estou à disposição de contribuir com vocês. Que beijo coisa boa. Show. Sabrina, beijo grande. Obrigada por esse retorno, por esse feedback. Vamos nos encontrar. Eu e a Adélia Cavalcante vamos fazer lives no Mulheres Sábias do Brasil. Vamos fazer com mais frequência para que a gente possa estar mais próximo uma da outra, ok? Beijo grande, gente. E vocês que assistiram a live pelo perfil de Paula, acessam o meu perfil e vice-versa. Vamos nos falando. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tá perguntando. Se você tem algum ponto em SJC... Tchau. São José dos Campos. Tem sim, Sabrina. Tem na Sul. Se você é daqui, vamos marcar um café, hein? Na Inspire Book Cidade também, nesses 2 lugares. Paula, vamos marcar outra live para esse período, tá bom, minha linda? Beijo grande para ti. Fica com Deus. Foi um prazer. Obrigada. Beijo. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite.